Ainda sobre Corinthians, tá? Depay. Depay, olha, a situação aqui tá bem difícil. Acabei de ver a matéria também, acabou de sair no GE. Bruno Cassu, seu autor. Vamos aqui entender o que está acontecendo. Memphis notifica Corinthians sobre dívida e avisa que pode deixar de cumprir obrigações. Fedeu a situação, hein? Vamos lá. O atacante Memphis Depay notificou o Corinthians sobre uma dívida de 6,1 milhões de reais que o clube tem com ele, referente ao prêmio pela conquista do Paulistão e direitos de imagem atrasados. Por conta dos valores em aberto, o advogado de Memphis avisa o Corinthians que, se o pagamento não for realizado, o atacante pode deixar de cumprir suas obrigações profissionais. A informação foi noticiada inicialmente pela Gazeta Esportiva. Será que de Thiago Salazar? Não vi. Depois a gente dá os devidos créditos aqui. A primeira cobrança do atacante do Timão foi feita em dia 15 de maio, quando Augusto Melo ainda estava na presidência. O holandês alega não ter tido resposta e por isso enviou uma notificação na última terça. Memphis pede para que o caso seja solucionado ainda nessa quarta-feira. Caralho. A atual diretoria do Corinthians informa que não tinha conhecimento da cobrança feita no mês passado. Nem mesmo o diretor executivo de futebol, Fabio Soldado, que foi mantido no cargo, teria sido avisado. Diz aqui ao clube. A partir do conhecimento da situação, o clube imediatamente adotou as medidas necessárias para a exata compreensão da problemática e também para a solução. A principal preocupação do Corinthians é em relação ao prêmio do Paulistão, de 4,7 milhões de reais, atrasado há quase 2 meses. Em relação aos direitos de imagem, interlocutores do clube afirmam que o pagamento desse mês ao holandês não foi realizado por ausência de nota fiscal em conformidade. Assim que o documento for enviado, o Timão se comprometeu em pagar o jogador. Memphis está de férias junto com os demais atletas do Corinthians e o retorno do elenco aos trabalhos está marcado para sábado, dia 28. O clube corre para solucionar o problema rapidamente e contar com camisa 10 na reapresentação. A questão é, cara, com o problema de fluxo de caixa que acontece hoje no Corinthians, irmão, como resolver, como pagar 6 milha, como achar esses 6 milhões assim? Você acha que corre um risco aqui de o Depay não vestir mais a camisa do Corinthians se quer se reapresentar ao treino no sábado? Cara, esse tipo de jogador não costuma levar desaforo, né, cara? Nesse sentido, assim, um desaforo profissional aí. O Corinthians tem a sua obrigação de pagar o cara e não pagou. Simples assim. E se ele disse aí que não vai cumprir com suas obrigações se nada for resolvido, é sinal que provavelmente não se apresente, cara. E assim, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro da premiação do Paulistão? Aonde foi parar esse dinheiro da premiação do Paulistão? Provavelmente para fluxo de caixa. Provavelmente. Foi engolido pelo banco? Não, provavelmente o Corinthians usou esse dinheiro. Provavelmente. Então, vai fazer como? Tentou um acordo com ele aí pra parcelar as dívidas, pra alongar essa Eu acho que vai ser dívida essa que tem. tentativa. E parece que ele não aceitou, cara. Se ele bater o Parece pé, que- eu acho que ele não joga mais pelo Corinthians, porque eu acho difícil o Corinthians arrumar essa grana agora. Não, e aí vai virar uma outra dívida com o cara, né? Porque vai romper o contrato, e aí? Se romper, tem que pagar o contrato inteiro. Então, vai ficar mais enforcado ainda. Meu O Deus do Davi céu, fala cara. que perde emprestado para empresário. É uma coisa que é muito comum acontecer no Corinthians. E é uma Ligar coisa que, pro inclusive, Juliano, isso. ligar pro Juliano Bertolucci assim, e falar, ó, me arruma aí 6 milha. Não, mas é justamente esse ponto que enforcou o Corinthians também. A dívida que o Corinthians tem com empresários é gigantesca, cara. Gigantesca. Um dos pontos que sufocou o Corinthians na questão das dívidas, é justamente dívida com empresário, cara. É. Justamente isso, sobretudo na gestão do Andrés. Vai fazer isso pra manter o Memphis? Meu Deus do céu, cara. Cara, é impressionante, assim. O torcedor às vezes fica incomodado, mas, cara, é a realidade do clube hoje. Infelizmente, o Corinthians é uma máquina de notícia ruim, cara. Todo dia tem uma notícia pior do que no dia anterior, assim. Sim. E qual o impacto seria perder o Memphis nesse momento pro time? Cara, acho que seria um impacto grande, mas o impacto maior aqui seria financeiro.
Porque a gente tá falando de um cara que tem contrato até ano que vem, né? Ou esse ano, até o fim desse ano. Putz, eu não lembro o contrato dele. Mas acho que é até o fim desse ano, não? Né, então. Não sei, cara. Não sei. Sei que assim, independentemente do tempo do contrato, você não tem que pagar só o que tá pra trás, tem que pagar o que tá pra frente se o contrato for rescindido. E aí ficaria uma dívida brutal. Brutal, porque o salário dele é bastante alto. Cara, ele não poderia fazer o mesmo que o Rojas fez, lembra do Rojas? Matias Rojas? Que não recebeu o salário do Corinthians, ficou atrasado um tempo, ele foi, rescindiu o contrato com o Corinthians de forma unilateral Foi e pra MLS, né? logo em seguida acionou o Corinthians na FIFA por atraso de pagamento e direito de imagem, cara. E o que O que deu? Corinthians, E o que que resolveu essa situação? O Corinthians nunca pagou ainda, né? eu acho que não pagou, cara. E aí vai Eu acho que não tramitar pagou. isso em algum momento, pode dar até transfer ban. Que situação, Ó, cara. segundo a matéria do Thiago Salazar aqui na Gazeta, o Corinthians acabou sendo condenado pela FIFA a pagar mais de 8 milhões de dólares ao Rojas. Aí recorreu à Corte Arbitral do Esporte ao CAIS. E o caso ainda tá rolando. Aguarda o desfecho. É isso. Caralho, velho. Cara, que situação, cara. Onde, Isso que é foda no clube onde endividado. colocaram o seu Corinthians, hein, Felipe? Cara. Que, Tão acabando que com o meu fizeram rival, velho. com o seu. Com a sua sociedade esportiva Corinthians, hein, Felipe? Tão acabando com o meu rival, cara. Que fase. E meu time ainda consegue perder uma final pra eles ainda. O que fizeram com o seu Corinthians Futebol Clube, hein, Felipe? Puta que pariu. Cara, mas a Caralho. gente, a gente pode brincar aqui, mas não é o fim do Corinthians. O Corinthians não vai acabar por Não, causa não disso. vai. Obviamente que Vai não vai. continuar aí. Pra nossa Agora, infelicidade. a minha questão é, eu lembro e repito aqui de novo. A gente falou do César Grafietti ano passado, dizendo que o segundo semestre do Corinthians em 2025 seria muito difícil. Sim. E o que tá acontecendo, cara? É. Imagina, você perde Memphis e vem uma proposta aí por, sei lá, 25, 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Corinthians desesperado, com Pires na mão, com dívida atrás de dívida, dívidas de curto prazo, que precisam ser quitadas de forma rápida, eficiente. E aí vem uma proposta para tirar o seu melhor jogador, o camisa 9 do time. Será que ele fica? Se vier uma proposta de 30 milhões, 35, 40 pelo Garro, será que fica? Não E fica. aí, como fica o time É. pro segundo semestre, que será sufocante até dezembro? Cara, sem zoeira, se perde Memphis, se perde Garro e se perde Yuri, corre risco de rebaixamento. Na minha opinião. E se não repor isso à altura, cai. Exato. Cai. Cara, aqui esse Porra. segundo semestre do Corinthians, como diria Paulo Antunes, vai ser muito engraçadinho. Vai ser muito engraçadinho o segundo semestre do Corinthians. Os rivais, né? Não, assim, acompanhar essa situação e tal. Ver o que vai rolar politicamente dentro do Corinthians também. Olha, vai ser engraçadinho. Não, e aí eu quero ver a treta com o Neto agora. Se o Memphis sair do Corinthians por isso, rapaz, o Neto fica puto aí. Vamos ver, cara. Vamos acompanhar os próximos episódios e ficar atento aqui que a gente Mas assim, volta. o Memphis não tá errado de Não cobrar, tá, cara. óbvio que não. Porra, tá louco? O cara é trabalhador, velho. Também. Claro. E outra, ele cumpre a parte dele do acordo, né? Tem que cumprir a outra parte. Ele não é ídolo no Corinthians pra ficar perdoando. Não, mano. Exato. Entendeu? Ninguém, É outra ninguém parada. joga por amor, meu irmão. É. Já diria um homem lá da Baixada, né? Pô. Eu volto, eu fico. Ah. Homenagem ao Oséias É ainda. no cabelinho. Belas tranças, cara. Porra, gostei demais, velho. Muito palmeirense, não tem jeito. Ô,